Bom dia, bem-vindos a este webinar promovido pela Supply Chain Magazine em parceria com a Ecovadis. Vamos falar sobre a sustentabilidade, nomeadamente o retorno sobre a sustentabilidade, o valor e os novos regulamentos europeus da cadeia de abastecimento sustentável. E para começar, vamos ter connosco o Reinaldo Braga. Bom dia, Reinaldo, penso que já está connosco, exato. O Reinaldo é brasileiro, mora em São Paulo, é formado em Engenharia Elétrica, com um MBA em retalho e especialista em Supply Chain e Logística. Tem mais de 25 anos de experiência em vendas de soluções de plataformas de tecnologias de informação para a Supply Chain e Logística, e já passou por grandes empresas internacionais como a Oracle, Samsung, Sonai, e atualmente é diretor de vendas para a América Latina da Ecovadis. Bom dia, Reinaldo. O Reinaldo vai-nos falar sobre tendências do procurement sustentável e criação de valor. É isso, não é? É isso, é isso. Vamos bater um papo, vamos conversar um pouco. Depois a Obrigado seguir pela... vem a Melina, eu entretanto depois terei a oportunidade de apresentar também a Melina. Portanto, olha, eu ia dizer que agora a tela é sua durante os próximos minutos. Tá ok, então. Obrigado. Bom dia, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês, trazer um pouco da nossa experiência, a experiência Ecovadis, falar um pouquinho de mercado, apresentar quem somos nós e dar uma visão global para vocês do ESG e, afinal de contas, o que é isso e para onde essas três letras estão levando a gente, o que significam e de que forma vocês podem participar dessa evolução do supply chain nos mercados, tanto europeus, Estados Unidos, seja aqui na América Latina. Bom, vamos começar apresentando a Ecovadis. Né? A Ecovadis é uma empresa de origem francesa, ela iniciou as atividades em 2007, portanto, ano passado completamos aí 15 anos, né? Uma empresa jovem, porém uma empresa hoje que ela tem uma cobertura global muito significativa, a gente está praticamente em todos os países, né? A gente trabalha com as maiores 1.000 corporações globais, mas não só atuando com grandes empresas, mas a gente também tem uma possibilidade de atingir micro, pequenas e médias e grandes empresas, ou seja, a gente hoje tem mais de 100.000 empresas avaliadas, somos uma empresa de 1.600 funcionários, dobramos o tamanho de colaboradores no ano passado e temos aí 3 escritórios globais. E, claro, hoje somos uma empresa unicórnio e temos aí os principais prêmios de reconhecimento internacional nessa atividade que a gente faz, que é classificar, auditar e engajar empresas de todo o mundo na busca de práticas de compras sustentáveis na cadeia de abastecimento, na cadeia de valor. E para isso a gente precisa entender o que passa, né? Qual que é a agenda dos CEOs globais. Então, se a gente parar para analisar, isso aqui é muito interessante, são pesquisas que a gente gosta de apresentar, se vocês analisarem, desde 2017 já começou aqui um burburinho sobre, né, a parte do ESG, afinal de contas, o que é isso, o que as pessoas têm que fazer, né? Ou seja, não é só aquela questão do meio ambiente, de proteger a floresta da Amazônia, né, os rios, mas sim é todo um conjunto de critérios e de práticas que as empresas devem adotar, isso garantindo para elas uma perpetuação no mercado, né, acessos a créditos, né, e a parte também de uma valorização perante os seus consumidores e parceiros comerciais. Então, vocês notem que em 2019 já começou essa explosão, esse boom, 2021, se a gente puxasse aqui para 2023, sair aqui da tela. E, principalmente, as principais prioridades para os CPOs, né, que, na verdade, essa agenda já vai descendo, né, do head da empresa para o primeiro escalão. Então, vocês analisam que a redução de risco está muito grande, né? Também você fazer a parte de compliance,
né, com a regulamentação e atender práticas de sustentabilidade, ou seja, isso também está na agenda dos principais CPOs das empresas, e isso está, digamos assim, sendo difundida por todas as empresas e todos os tamanhos de empresa. Aqui é muito interessante que vocês percebem que as empresas que elas adotam as práticas de sustentabilidade e procuram se regulamentar, né, e ter iniciativas e trabalharem esses temas dentro da empresa, elas acabam tendo uma valorização nas suas ações, nas suas empresas, acima do mercado de empresas que não tomam iniciativa ou têm uma fraca atuação em termos de sustentabilidade, ou até aquelas que hoje acham que eu não tenho uma regulamentação, então eu não preciso fazer nada, né? Então, isso é muito importante entender que isso tem dinheiro, tem acesso a crédito, isso valoriza a sua empresa perante o seu cliente. E o que acontecia no passado? As empresas elas tinham as iniciativas de sustentabilidade dentro da casa, né? Ou seja, dentro delas. Então, elas tinham suas equipes que cuidavam das iniciativas dentro das empresas. Só que o que acontece é que as Nações Unidas, juntamente com o Pacto Global e grandes empresas de consultoria, fizeram análise dos principais riscos que as empresas têm passado nos últimos anos e descobriram que esse risco, ele já hoje, como as empresas estão muito maduras, já não está dentro de casa, ou seja, ela acaba estando dentro da cadeia de fornecimento. Então, hoje, pesquisas comprovam que 70% desses riscos, dos impactos sociais, né, e ambientais das empresas, na verdade, elas se encontram na rede de fornecedores. Daí a prática de elas começarem a solicitar que o fornecedor forneça informações de o que ele está fazendo dentro da parte que a gente chama da sustentabilidade. Então, aqui, o que a gente tem são principais empresas, né, grandes clientes, explicando por que eles utilizam a EcoVadis. Hoje, a EcoVadis é a maior empresa do mundo que faz esse serviço de auditoria, que presta, né, esse serviço às empresas e que também depois disponibiliza isso dentro de uma plataforma para que o cliente e o fornecedor trabalhem a quatro mãos, melhorando, né, as práticas sustentáveis. Então, a EcoVadis ela não é só audita, as grandes empresas elas não querem punir os fornecedores, na verdade, o que elas querem é que os fornecedores, junto com elas, trabalhem de uma forma que possam melhorar seus índices e, claro, quem ganha com isso são as empresas, o planeta, as sociedades, investidores e nós também como um todo. Bom, e para isso a gente precisa entender quais são os 3 principais valores e benefícios, né, de você ter uma cadeia sustentável. Então, basicamente, são 3 grandes grupos. Mitigação de risco, é a gente entender o que pode acontecer, né, antes da hora, para que a gente tome uma ação e não tenha um problema, né, a parte de otimização de custos e criação de valor para a marca, tanto da marca do fornecedor quanto da marca do cliente. Então, o que a gente diz é o seguinte, né, que a sua empresa, né, o comprador, ele tem que conhecer profundamente a cadeia de abastecimento dele. Hoje já não aceita mais, eu faço um pedido e ele me entrega. Não, eu quero saber de onde vem esse produto, como é que ele é fabricado, qual é a matéria-prima, que mão de obra que ele utiliza para isso, como é que ele descarta depois o resíduo daquele produto que ele me produziu. Então, é muito importante esse conhecimento. E aí você acaba mitigando riscos, né? Então, você tem que também entender que, claro, existem fornecedores melhores que permitem que a gente chama de uma alta conformidade, ou seja, aquilo que eu peço e aquilo que o fornecedor me entrega. E a parte de mitigação de riscos, né? Ou seja, a gente tem que reduzir a vulnerabilidade, porque qualquer problema para um comprador que venha de um fornecedor, onde que vai acabar tendo o risco maior, acaba sempre estourando, o que a gente diz, na marca maior. Então, o fornecedor de uma empresa A, amanhã ele tem um problema de, sei lá, acidente de trabalho, por exemplo, no transporte, isso acaba depois refletindo, é ele que vai sair nos principais jornais, na televisão. Então, é por isso que ele procura trabalhar com o fornecedor antes que
que esse problema aconteça. E a EcoVadis ajuda a identificar tanto para ele quanto para o seu cliente. E, claro, que está em altíssima é você mitigar os riscos ambientais, sociais e econômicos. A gente não precisa falar do ambiental, de como é que está hoje o clima, né, em todos os lugares do mundo. Eu tive semana passada em Toronto, com menos 24 graus. Ao mesmo tempo, enquanto isso, no Brasil, você tinha tempestades, morros tendo, pessoas sendo soterradas aqui numa época que a gente não vê isso de jeito nenhum aqui em São Paulo. Então, realmente, o clima está totalmente fora de padrão, e isso está se prejudicando nos últimos anos. Então, a atuação tem que ser imediata. E é muito importante também que a gente entenda que vocês são multiplicadores dessa mensagem, ou seja, vocês têm que também assumir a liderança. Quanto mais rápido você assume né, as práticas do ESG, mais rápido você se torna um líder e mais rápido você vai colher os benefícios, né? A parte de otimização de custo é muito simples, porque o que acontece é que as empresas elas têm milhares de fornecedores, né, e elas querem consolidar esses custos com os fornecedores, então ela também atua junto com o fornecedor, reduzindo uma embalagem, ela ajuda como é que a gente vai fazer a gestão da água, como é que você faz a gestão da sua eletricidade, energia, transporte e assim por diante. Então, é muito importante vocês entenderem que o ESG também visa entender como é feito essa parte de distribuição, que você tem a gestão da parte de carbono, depois a Melina vai falar mais sobre isso, e, claro, por exemplo, quando você otimiza rotas, você promove o transporte no caminhão com a maior ocupação possível, você também, claro, está diminuindo viagens, está diminuindo emissão de gás de efeito estufa. E é muito importante, né, que a gente entenda que, quando as empresas tomam a iniciativa, os consumidores, imediatamente, eles começam a ter a percepção de valor. Então, hoje em dia, eu, você e toda a sociedade, a gente procura e gosta e acha muito interessante as empresas que têm iniciativa de sustentabilidade, desde você pegar um copinho de água e falar, nossa, esse copo aqui é um copo que ele não vai poluir o meio ambiente, ele vai ser reaproveitável, uma garrafa PET, assim por diante. Então, o que eles... E isso é muito importante, por quê? Porque o consumidor ele está disposto a pagar. Isso não é uma realidade da Europa, dos Estados Unidos ou aqui do Brasil. Realmente, o consumidor, em qualquer lugar do mundo, ele valoriza e ele tende a pagar mais por um produto sustentável, porque na cabeça a gente sabe que a gente está ajudando o meio ambiente. Você consegue uma fatia maior de mercado, você tem aquela visão de inovação, de uma marca mais jovem, né? Principalmente nas novas gerações, um reconhecimento, um match. Cada vez mais a nova geração é muito sintonizada com os temas de sustentabilidade, né? E isso, claro, acaba te dando acesso a novos mercados, você tem acesso aos green funds, que são os investimentos, né, com dinheiro mais barato, porque você tem ações de sustentabilidade, e, claro, você retém os melhores talentos do mercado para a tua empresa também, porque os jovens eles valorizam trabalhar numa empresa que tem ações concretas visando a sustentabilidade. Aqui a gente gostaria de mostrar esse relatório, né? A gente avaliou aí 83 mil avaliações entre 2017 e 2021, ou seja, avaliações das empresas, que é o que a EcoVadis faz, ela avalia, né, as iniciativas, né, como é que elas estão dentro das empresas. E o que a gente descobriu aqui é muito interessante, é que, por exemplo, a gente trabalha sempre em 4 pilares dentro da EcoVadis, né? São 4 grandes temas. Então, o tema de meio ambiente, o tema de ética, trabalho, direitos humanos e compra sustentável. Então, se vocês olharem aqui, a média, né, da Europa, nós estamos falando aqui de 53,9 pontos, a média das empresas, a nota das empresas no meio ambiente, né? A Espanha, vocês veem que tem uma pontuação, inclusive, acima da média da Europa, e Portugal tem uma pontuação aqui razoável entre a pontuação da Espanha e a pontuação da Europa, que é uma pontuação muito alta em termos de meio ambiente. Parabéns a vocês, aí, irmãos portugueses, pela iniciativa. Já na parte de ética, né, que é uma coisa também muito importante, que são políticas antitrust, políticas anticorrupção, entre outras medidas, a Portugal ela já começa a ficar um pouco abaixo aqui do mercado da Europa. Então, ou seja,
Isso aqui é muito importante, isso aqui cada vez mais tem um peso na avaliação, e dependendo, por exemplo, de que tipo de indústria a sua empresa está inserida, a parte de ética ela vai ser muito valorizada. Então, aqui é um ponto de atenção que Portugal, na verdade, está abaixo da linha média entre Espanha, que é um benchmark para vocês também, e a própria comunidade europeia. Na parte de direitos humanos está ótimo, a gente sabe que o Portugal é muito sério, eu trabalhei no Grupo Sonal, então eu sei o quão sério é a parte de direitos humanos do trabalho em Portugal. Então, vocês estão aqui na média, uma média excelente, o Brasil tem uma média, embora a gente tenha também muita proteção, mas a média é bem mais baixa que essa daqui. E na parte de compras sustentáveis, aqui a gente tem realmente um problema, ou seja, a nota está muito baixa, ou seja, as empresas precisam olhar aos seus fornecedores de que forma, né, os produtos que elas recebem estão sendo feitos e quais são as ações, quais são as políticas, e você vê que isso até reflete na média, ou seja, a média de Portugal está baixa aqui em relação à Espanha e, claro, bem mais baixa em relação à média dos países europeus, que, claro, é um mercado para vocês, aí do lado é um mercado extremamente importante. Bom, aqui a gente gostaria de citar alguns desafios, né, do ESG para as empresas de Portugal. Então, por exemplo, uma pesquisa que foi feita aí com 1.062 empresas, que 15% das empresas identificam a corrupção como um constrangimento muito importante, né, sendo necessário alimentar e levar esse número. Então, você vê, o número de 15%, se a gente pegar um universo aí de 1.000 empresas, basicamente 150 empresas elas se identificam que corrupção é um ponto importante, quando, na verdade, isso aqui deveria ser, por exemplo, pelo menos umas 40%, 50% das empresas, até porque vocês estão na Europa, que é um mercado maduro, né, tem uma visão muito mais assim avançada em relação, por exemplo, ao Brasil. Primeiro, as coisas acontecem na Europa, depois vai para os Estados Unidos, depois descem aqui no Brasil. Então, isso aqui é um tema de atenção, tá? Que é a parte de ações contra a corrupção. E aqui também eu achei um número que você vê, apenas 7,8% das empresas têm ações para combater as alterações climáticas dentro da estratégia de sustentabilidade. Esse aqui é um número muito baixo, mas muito baixo mesmo, muito mais baixo que o Brasil, que merece extremamente atenção. Ou seja, é importante que as empresas tenham essa consciência que a alteração climática está aqui, batendo na porta, no país, na sua cidade, e que ações precisam ser tomadas. Então, essas práticas de sustentabilidade na cadeia de abastecimento, certo? Que entra do cliente, do comprador até o fornecedor, e a EcoVadis ela entra aí no meio e ajuda os dois lados a que trabalhem em sintonia, em harmonia, e dá informações para os dois poderem evoluir e entrarem nessa jornada de sustentabilidade de uma forma organizada, coesa e com muita informação e sabendo exatamente aquilo que eu tenho de bom e aquilo que eu preciso melhorar. Bom, finalizando aqui a minha parte, pessoal, vamos guardar os 3 pontos principais que isso que tem que gravar na nossa cabeça, né? Que o que a sustentabilidade vai trazer para você, vai trazer para mim, vai trazer para a sua empresa, vai trazer para Portugal, para a nossa sociedade, né? Que é a visibilidade e mitigar riscos dentro da cadeia de abastecimento, ou seja, evitar risco para ambas as empresas dentro da cadeia de abastecimento, tá? Através de um due diligence, que é uma avaliação que a EcoVadis vai fazer junto aos fornecedores, aos compradores, e depois apresentando uma nota e também dando ferramentas de treinamento e mostrando de uma forma muito clara aquilo que a empresa tem de bom, aquilo que ela precisa melhorar. E, claro, né, você criar valor, diferenciação no mercado, ter acesso a novos clientes, utilizar isso como ferramenta para alavancar o seu negócio, né? E você ter um custo do programa competitivo, porque você fazer isso por conta própria é um trabalho muito grande, entendeu? É complexo, é muita documentação para você poder analisar, porque tudo você tem que provar e você tem que documentar, não é verdade? E, claro, isso acaba trazendo um custo muito grande
principalmente você tem que ter auditoria realizada através de um terceiro, que ele é isento, ou seja, eu presto serviço de avaliação, eu não tenho relacionamento com o fornecedor, eu não tenho relacionamento com o cliente, eu não me envolvo nas práticas comerciais, eu apenas olho e faço um raio-x e apresento minha análise de risco, a minha classificação, apresento uma nota que eles têm que melhorar, e aí é um trabalho a 4 mãos juntos, e essa avaliação dura por 1 ano, aí o ano que vem se reavalia novamente, vê o que ganhou, aquilo que perdeu, e é uma jornada constante. Então, os nossos clientes eles reduzem até 88% do risco, né? A gente tem aí na internet centenas de testemunhais dos clientes falando como é trabalhar com a EcoVadis. Todo dia você entra no LinkedIn, tem alguém falando que recebeu o selo Gold, o selo Prata, o que seja da EcoVadis. Então, isso é muito legal. Vocês têm uma empresa de porte global atuando localmente. Então, para Portugal, quem vai atender vocês são pessoas que falam português, como aqui no Brasil. Se é do mercado da Espanha, fala espanhol. Se é nos Estados Unidos, fala inglês, e assim por diante. A plataforma ela é totalmente multilíngua. As empresas também têm como resultado que elas acabam aumentando as suas vendas pelo fato de ter esse posicionamento mais sustentável, né? E eles têm, e praticamente a gente promove aí 80% de economia de custos com a realização desse programa, porque a gente é especializado e tem toda uma tecnologia, né, inteligência artificial, pessoas, processos, tudo definido para que entregar com vocês a melhor experiência, o melhor serviço e a melhor plataforma de avaliações de sustentabilidade do mundo. Acho que era essa a minha parte. Obrigado pela oportunidade e vou deixar agora com a minha colega, a Milena. Muito bem, obrigada, Reinaldo. Antes de passarmos à Melina, eu lembro que podem ir deixando as vossas questões aí no Q&A. Vamos guardar alguns minutos no final para resposta às mesmas. E, entretanto, já temos então a Melina Gonçalves. A Melina é gerente de consultoria de soluções na EcoVadis e lidera os serviços de soluções ligadas a estas questões das regulamentações. Nesta função, ela acompanha as empresas que utilizam as soluções da EcoVadis nos seus esforços de due diligence. Melina, o tema é assumir a liderança na due diligence ESG das cadeias de abastecimento europeias. Esteja à vontade. Obrigada, Dora. Gostaria de pedir desculpa porque eu estou um pouco resfriada hoje, mas eu vou fazer o melhor para que não seja um problema na apresentação. Hoje a gente vai falar um pouco de due diligence em ESG. É um tópico que tem sido objeto de muitas questões e pedidos que recebemos na EcoVadis, porque o ambiente em que a gente vive está evoluindo. Então, antes de falar e dar um foco maior sobre a futura diretiva europeia, eu gostaria só de tomar um passo atrás e falar um pouco sobre due diligence e essa evolução que a gente tem observado. Então, a devida diligência, tanto no que diz respeito à sustentabilidade quanto aos negócios, é um processo para identificar, prevenir e se responsabilizar pelos impactos negativos da empresa. Então, essa definição ela é trazida pelas diretrizes da OCDE para empresas multinacionais. A ideia é que, aplicando esse conceito de due diligence a riscos ambientais e sociais relativos aos direitos humanos, que a empresa consiga ganhar maior visibilidade de quais são os riscos de impactos negativos que ela pode provocar pelas suas próprias atividades, mas também pelas atividades de seus fornecedores, da sua cadeia de aprovisionamento. Essas diretrizes da OCDE, durante muitos anos, foram consideradas uma prática voluntária, então empresas adotavam essas iniciativas
por vontade própria, por princípios, mas há alguns anos a gente já observa essa tendência de uma migração de uma prática voluntária para agora o que é uma obrigação legal. Então, muitos países já exigem das empresas que estão ali sediadas adotarem esses princípios de devida diligência para riscos ambientais e sociais das suas próprias operações e também da sua cadeia de abastecimento. Então, esse slide eu acho que ele é bastante, ele fala por si só, porque há 5 anos esse slide ele era muito mais vazio, a gente não tinha tantas legislações e hoje em todas as regiões praticamente do mundo já existem regulamentações específicas que requerem das empresas uma diligência em relação aos seus fornecedores. Por exemplo, na França, isso já é uma realidade desde 2017. Então, o que a gente observa é que é um processo que vem se acelerando nos últimos anos, e que dentro de uma empresa a compliance com essas exigências não se faz da noite para o dia. É toda uma preparação que é exigida em termos de controles internos, recursos, engajamento, políticas, que, obviamente, a empresa não pode esperar para que vire uma lei, vire uma obrigação para começar a cumprir. A gente realmente observa que as empresas que têm mais facilidade em navegar entre essas diferentes regulamentações, diferentes exigências, são aquelas que já estão há bastante tempo engajadas e se preparando para todas essas obrigações. Então, a gente tem um cenário de muitas regulamentações, muitos países entrando, aderindo a essa tendência, e o que a gente observa é que são práticas que já se inspiram de certas normas que já eram empregadas de maneira mais voluntária, então os princípios da ONU e os princípios da OCDE, por exemplo, e que por algumas empresas, em alguns países, as empresas são requeridas a serem mais transparentes e comunicarem em relação aos esforços que elas fazem em matéria de due diligence social e ambiental. E agora, essas regulamentações mais recentes, elas não somente requerem que as empresas sejam transparentes, mas que elas cumpram certos requerimentos mínimos de diligência para mostrar que as empresas estão de forma séria, engajada, olhando para os riscos de suas operações, para os riscos de sua cadeia de abastecimento e trabalhando para mitigar esses riscos. Então, eu falei do exemplo francês, mas desde o ano passado a Alemanha também publicou uma regulamentação que é muito detalhada nesse sentido e que segue também a linha da nova diretiva europeia que está em discussão agora no Parlamento Europeu, que também vai nessa mesma tendência de obrigar as empresas a serem mais transparentes, mas obrigar também a serem mais responsáveis e a colocar medidas de due diligence aplicadas aos seus negócios. Então, quando a gente fala de similaridades, a gente observa que as expectativas para as empresas elas são similares, ou seja, implementar esses sistemas de due diligence em relação aos riscos de sustentabilidade nas operações próprias e na cadeia de abastecimento, mas isso também representa desafios muito importantes para as empresas e, entre eles, o primeiro é o desafio de identificar esses riscos. A gente tem uma cadeia de abastecimento hoje que é global, fornecedores que, algumas vezes locais, mas em muitas empresas, estão espalhados em muitos países.
Então, identificar esses riscos é um desafio muito grande. Além disso, engajamento com fornecedores nem sempre é fácil. Por um lado, são fornecedores que estão espalhados no mundo inteiro, por outro lado, são fornecedores que talvez sejam mais imaturos e que não entendam necessariamente os benefícios deles mesmos de adotarem uma política virtuosa em termos de gestão de riscos sociais e ambientais. E, finalmente, o terceiro desafio, que é obter dados. Como a gente tem essa necessidade de medir e de comunicar em relação à estratégia de due diligence e em relação à estratégia que está sendo adotada pela empresa para a mitigação de riscos, a obtenção de KPIs é um desafio muito grande. Muitas empresas não estão nem medindo elas mesmas seus impactos, então, um exemplo que eu acho que é mais óbvio é na esfera de emissões de CO2. É um assunto que gera tanta comoção e que é tão falado, mas quando a gente olha para o que as empresas estão fazendo hoje, em relação à população de empresas já avaliadas pela EcoVadis, o número de empresas que hoje é capaz de medir simplesmente suas emissões de gás carbônico de escopo 1, 2 e 3, um número ao redor de 20%. Então, a maturidade das empresas para fornecer KPIs ainda é muito baixa. Então, é por isso que a EcoVadis ela se insere nesse ambiente de expectativas e desafios para fornecer soluções que vão acompanhar nossos clientes a priorizar e trabalhar junto com esses fornecedores que apresentam um risco mais importante. Então, agora, para falar um pouco mais de detalhes sobre a diretiva europeia que está sendo discutida neste momento e que não vai demorar muito para chegar à sua versão final. O que essa diretiva ela estabelece? Nada mais do que o dever de diligência devida para que as empresas elas identifiquem e, claro, tomem medidas para diminuir e mitigar os impactos em relação ao meio ambiente e aos direitos humanos que decorrem das suas operações próprias e também das suas filiais e da sua cadeia de abastecimento. Hoje, o escopo baseado na proposta inicial dessa regulamentação, estima-se que na Europa, cerca de 13 mil empresas vão ser impactadas e 4 mil empresas fora da União Europeia vão ter que cumprir com essa diretiva. Então, nas empresas europeias, aquelas que tenham mais de 500 empregados e pelo menos 150 milhões de euros de receitas anuais nas suas operações mundiais, ou para essas empresas europeias que estejam envolvidas no que a diretiva chama de indústria de alto risco, então, por exemplo, vestuário, agroalimentar, extração de recursos minerais, aí essa exigência ela diminui para 250 empregados e 40 milhões de euros em receitas. Então, a gente observa que não é uma barra muito alta que a União Europeia estabeleceu. Não são apenas empresas muito grandes que vão ter que cumprir com essa diretiva, empresas menores de tamanho relativamente menor também. E existem agora essa diretiva ela traz a previsão de sanções administrativas, então como multa, por exemplo, e de responsabilidade civil que vão ser definidas no nível dos Estados-membros. Mas eu acho que uma mensagem importante aqui é que essa diretiva ela tem um princípio de comunicar essas obrigações dentro da própria cadeia de abastecimento. Então, empresas que não estejam dentro desses limites, que tenham menos de 500 empregados ou menos de 250 empregados em nível em indústria de alto risco, elas podem também ser impactadas porque a diretiva requer que as empresas que estão no escopo, que elas implementem
cláusulas contratuais em relação aos seus fornecedores, que obriguem esses fornecedores a eles também implementarem medidas de due diligence na sua cadeia de abastecimento. Então, a ideia é que os diferentes níveis da cadeia de abastecimento sejam impactados, seja porque são empresas que estão no escopo da diretiva, seja porque essa obrigação decorre de cláusulas contratuais. Então, eu acho que a mensagem que é importante a ser comunicada aqui é necessário que as empresas tomem a liderança e que comecem a se preparar para essa diretiva que chega nos próximos anos. Como eu disse, um sistema eficaz, efetivo de diligência devida não se implementa do dia para a noite, então que a empresa comece já a definir políticas, que comece já a preparar recursos para poder responder a essas obrigações. E a gente vai falar agora um pouquinho mais de detalhes quais são essas obrigações, e depois eu vou explicar um pouco dos recursos que a EcoVadis pode trazer para ajudar empresas que vão precisar trabalhar essa definição de um programa de due diligence. Então, o primeiro passo é integrar essa devida diligência nas suas políticas. A ideia é que a gerência e os mais altos níveis de gestão da empresa, eles estejam implicados e engajados nessa política de devida diligência, para que seja parte da estratégia da empresa como um todo, e não só um exercício de checklist. Além disso, quando a gente vai começar a falar de due diligence propriamente dito, o primeiro passo é a identificação dos impactos adversos reais ou potenciais. Então, nesse caso, verificar quais são, em cada indústria, em cada setor de atividade dos fornecedores e países em que esses fornecedores estão situados, quais são os riscos potenciais que a gente pode incorrer e como esses fornecedores estão cuidando para que esses riscos sejam bem administrados e que não tenham consequências para a sociedade e para o planeta. Uma vez que a gente tenha identificado riscos, é obrigação da empresa atuar para prevenir, mitigar e terminar esses impactos. Então, o exercício de verificação de riscos, ele não é um exercício com fim em si mesmo, ele requer uma ação da empresa em relação ao que foi identificado. Além disso, as empresas elas precisam estabelecer um procedimento de reclamação. Esse procedimento é uma prática já adotada em muitos países e de forma voluntária por muitas empresas. A ideia é ter um canal de comunicação para que fornecedores, atores da sociedade civil, empregados de fornecedores possam denunciar violações aos direitos humanos ou ao meio ambiente que estejam ocorrendo nessas operações. Além disso, as empresas são requeridas a monitorar a eficácia da sua política. A ideia é que essa política de diligência devida seja inserida no ciclo de melhoria contínua. Então, as empresas são chamadas a não somente implementar essa devida diligência de uma vez, mas que seja um ciclo contínuo onde a eficácia dessa política vai ser monitorada e, claro, melhorias sejam aportadas para os ciclos futuros de verificação.
E o último requisito é a transparência. Então, comunicar sobre o que a empresa tem feito, quais são os riscos que ela identificou e como ela tratou esses riscos. Então, quanto mais transparência, mais confiança a sociedade vai ter nessa empresa. E agora trazendo um pouco mais para soluções. A gente estava falando de problemas e agora falando um pouquinho mais de soluções. A EcoVadis ela tem algumas ferramentas que ajudam nos principais elementos de diligência devida que a empresa precisa observar. Então, são ferramentas que já estão sendo usadas por nossos clientes, que em outras jurisdições já são requeridos a ter esse sistema de diligência devida obrigatória. Então, primeiramente, para avaliação de risco, a EcoVadis tem uma ferramenta que se chama IQ, que faz o mapeamento de risco na cadeia de fornecimento de forma quase instantânea. Então, a ideia é que, com base nos riscos da indústria e do país dos seus fornecedores, que a IQ possa identificar quais são os principais riscos envolvidos e, com isso, você possa priorizar os fornecedores que são mais expostos e com os quais um acompanhamento, dos quais um acompanhamento próximo é mais necessário. E, então, esse acompanhamento mais próximo, ele é feito com as nossas avaliações, o que a gente chama dos ratings. São fichas de resultado que vão trazer o resultado da performance dessa empresa em relação a critérios de sustentabilidade. Todas as informações são verificadas pela nossa equipe de analistas. Hoje a EcoVadis tem uma equipe de mais de 400 analistas em ESG, que verificam todas as informações comunicadas pela empresa e documentos que elas tenham aportado. Então, aqui a gente não está falando de um questionário de autoavaliação, é um questionário que vai se basear em evidências. Então, quando a empresa, se a empresa não faz uma declaração sobre a qual ela não traz nenhum elemento documental que vai mostrar que essa declaração ela é verdadeira, corresponde ao seu sistema de gestão, nós não vamos dar crédito a essa informação. E, além disso, no sistema Ratings, a gente também vai incluir o que esse recurso chamado 360 Watch, que vai agregar informações de terceiros, então mídia especializada, ONGs, por exemplo, que vão trazer mais informações sobre o que a empresa está fazendo. Então, mesmo que a empresa declare e tenha muitos documentos que mostrem uma gestão sólida de riscos sociais e ambientais, no 360 a gente é capaz de buscar notícias, informações, controvérsias, e para poder verificar se realmente é isso de fato. Com base nos riscos apontados, a gente facilita os planos de ações corretivas. Então, na própria plataforma da EcoVadis, a empresa pode se engajar com seus fornecedores para lançar planos de ações corretivas que vão permitir à empresa de mitigar esses riscos. Então, a ideia é que não precisamos ir ligar para fornecedores, escrever para fornecedores, todos estão na mesma plataforma, então é só uma questão de se conectar com eles e solicitar um plano de ação. E também, além disso, para monitoramento e para os relatórios necessários para cumprir com essas exigências, nós temos nós temos os dashboards que vão trazer de maneira bem simples, intuitiva, KPIs sobre a sua política e que vão permitir de monitorar o progresso
dessa política e comparar com o desempenho da rede EcoVadis. Nós hoje temos alguns dashboards que são muito intuitivos para trazer essas informações para a legislação alemã, por exemplo. Nós criamos um dashboard que é dedicado a essa regulamentação. A ideia é realmente facilitar o uso da EcoVadis pelos nossos clientes e trazer informações que eles possam utilizar de forma simples e intuitiva para colaborar com seus fornecedores. Então, para acompanhar esse processo, essa jornada rumo à sustentabilidade, nós temos uma equipe dedicada à região ibérica, que podem ajudar com a comunicação em português. Então, eu vou deixar aqui o contato da Ana, Júlia, Camila e Gabriela. E era o que eu tinha para compartilhar hoje. Acho que eu vou parar por aqui e espero poder responder as perguntas de vocês. Obrigada. Obrigada, Camila. Eu, se calhar, pedia também ao Reinaldo que se juntasse a nós. Para não também, enfim, para não ultrapassarmos muito o tempo previsto, mas tentávamos aqui responder pelo menos a duas questões, embora as pessoas agora também já tenham os vossos contactos, mas podia ser interessante sabermos qual é a data de aplicação prevista da diretiva da OCDE e se será de implementação obrigatória ou irá necessitar de transposição legal para Portugal. Não sei qual dos dois é que poderá pegar no tema. Eu posso responder. Bom, o primeiro sim, é necessária a transposição para a lei portuguesa. A diretiva, ela prevê um prazo de 2 anos para que essa transposição seja realizada. Agora, depois do Conselho, essa proposta ela foi retocada e atualmente está previsto um prazo de 1 ano de transição, uma vez que a diretiva tenha sido implementada a nível nacional, o que eles chamam de vacatio legis. Então, a gente está esperando agora as discussões do parlamento e as discussões triangulares que vão acontecer na União Europeia para ter mais informação em relação a quando que ela será aplicada, mas a gente espera que seja entre 2027 e 2026, vai depender muito da vontade política de acelerar essa discussão no nível da União Europeia e finalmente, de qual das propostas vão ser validadas pelo parlamento e pelas discussões triangulares. Se vai ter 1 ano a mais de vacatio legis ou se vai ser a implementação 2 anos após a aprovação pelo parlamento. Ok. E, por exemplo, no caso de quem está interessado em desenvolver um programa de aprovisionamento sustentável, quais é que seriam os recursos, a equipa e as ferramentas necessárias? Reinaldo, você quer que eu comece ou você pega essa questão? Não, eu vou deixar para você, porque eu prefiro deixar para responder alguma pergunta que seja mais alinhada com a parte realmente comercial, como funciona, esse tipo de coisa. Que eu acho que tá joia. Então, a EcoVadis ela tem toda uma equipe de suporte e acompanhamento aos clientes. Nós temos os gestores de conta que acompanham todos os clientes ao longo dessa jornada rumo a um programa de aprovisionamento sustentável. Então, começa com uma equipe de onboarding que vai
identificar a sua maturidade e identificar quais são os recursos necessários para que o programa seja um sucesso. Uma vez que o programa esteja bem implementado, a gente tem essa equipe que vai acompanhar com com todo o suporte em relação a engajamento de fornecedores, a responder às questões práticas de implementação ou questões mais ligadas ao processo de avaliação. A ideia é que os clientes não estejam sozinhos aqui usando o EcoVadis. A gente tem o lado humano que é chave nesse processo. Então, esse acompanhamento também se dá para empresas em Portugal, são gestores de conta que falam português. Então, também a gente sempre procura facilitar a comunicação, não só com as empresas avaliadas, mas também com as empresas que estão avaliando seus fornecedores. E, para isso, a língua é com certeza um recurso que é necessário para que a comunicação seja fluida. Muito bem. Aqui uma outra questão relacionada com a due diligence e se os fornecedores terão que aderir à plataforma EcoVadis. Não sei se talvez esta para o Reinaldo. Não, a parte de due diligence, se pudesse repetir a pergunta para mim, que falhou a internet aqui. A questão é, para a due diligence, os nossos fornecedores terão que aderir à plataforma EcoVadis? Isso, o que acontece é muito simples, né? Você tem duas formas, ou o seu cliente, no caso, envia um convite por e-mail para você, vai chegar um convite, ou se você quiser fazer, é muito simples, você entra no site da EcoVadis, lá você tem a parte de planos e serviços, né? Você seleciona o tamanho da sua empresa em quantidade de funcionários, e ali você tem os valores do plano básico, plano premium, e aí você seleciona o que é melhor para você. Basicamente, o plano básico e o plano premium tem duas diferenças, um tem mais treinamentos, já inclui uma calculadora de carbono que facilita o reporte, né, das informações do gás de efeito estufa, você tem uns benefícios a mais, mas você pode iniciar, por exemplo, com o nosso plano básico. Então, de acordo com a empresa, você coloca lá, eu tenho até 25 funcionários, ou até 99, ou até 999, ou acima de 1.000 funcionários, e ali você tem um preço, você clica, já vai iniciar o processo, onde você vai dizer qual o país que você está, qual é a indústria, qual é o tamanho da empresa, e aí você vai seguindo, é super intuitivo, e é muito fácil de você seguir. É tudo feito online, simples e fácil. Tá? Paga online e tudo mais. E se calhar, então, agora aqui uma última questão. Portanto, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável respeitam todas as dimensões humanas, mas temos aqui um participante que pergunta se, de acordo com a vossa experiência, as empresas têm a noção desta abrangência, porque, na verdade, sustentabilidade não é só veículos elétricos, não é? Com certeza, é muito mais do que isso. E algumas empresas, sim, têm noção, outras empresas não. A, a missão da EcoVadis hoje é acompanhar todas as empresas a uma jornada sustentável. Então, qualquer que seja o nível de maturidade das empresas, a gente está aqui para acompanhar. E a ideia da ficha de resultados, trazer os 4 pilares, como o Reinaldo mostrou no começo: meio ambiente, ética, social, direitos humanos e aprovisionamento responsável, é justamente demonstrar que a ESG é multifacetada e que a gente não pode só se concentrar em um dos aspectos, porque vai além disso. Muito bem, então se calhar eu restava-me agradecer à EcoVadis o terem-se juntado a nós para esta manhã dedicada enfim, a esta jornada e a esta viagem que é o ESG e a sustentabilidade. Ficam os contactos das pessoas responsáveis por esta área do mundo.
e agradecer aos participantes por terem estado aqui connosco esta manhã. Muito obrigada a todos e vamos seguindo em contato. Muito obrigada. Obrigado pela oportunidade.